Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos pela Educação. E o tema de hoje é essa época linda e essa fase intensa que é a adolescência. E nós do Colégio Irapuru entendemos que uma adolescência saudável é construída a muitas mãos. Pais, familiares, professores, profissionais. E que, portanto, deve ser um tema discutido e acolhido em comunidade. Eu sou a professora Gabriela Monte Ferrante, sou professora de Biologia para o Ensino Médio, de Ciências e Projetos para o Ensino Fundamental 2, e me sinto honrada de estar aqui mediando essa conversa com essas duas profissionais. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Inclusive, vou começar apresentando elas, mas antes gostaria de contar como será a dinâmica do nosso diálogo, porque realmente será um diálogo do qual vocês também participarão. Primeiro nós ouviremos as especialistas e depois abriremos para dúvidas, para contribuições. Está bem? Bom, os currículos são robustos, vou resumir, está bem? Vamos lá. Paola Andrade Maia é psicóloga formada pela Unesp, mestre em educação, especializada em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP. Uau, muita coisa. E em psicoterapia breve pelo Cefas. Atua 25 anos em consultório. Alguém conhece ela aí? Uau. 25 anos atendendo adolescentes, adultos, crianças. Trabalha com supervisão clínica, é professora universitária e consultora do Colégio Irapuru. Temos também a doutora Nicole Petroni Leal, que é pediatra pela PUC São Paulo e biatra pela Santa Casa de São Paulo. E além da experiência no atendimento a crianças e adolescentes, desenvolve um trabalho de conscientização e orientação sobre os fatores de risco e proteção que envolvem a adolescência. Sejam bem-vindas mais uma vez. Em nome do colégio, nós agradecemos. Temos muito a falar sobre esse tema. É um tema raso, né? 5 minutos a gente acaba? É complexo. Um pouco complexo. Muito bem. Vamos começar com a primeira questão, meninas. Vamos olhar para a caracterização desse ser adolescente. Como formada em biologia, eu compreendo a neurofisiologia adolescente que explica tantos comportamentos e tantas características dessa fase. Mas como educadora e imersa nessa fase, na adolescência em si, percebo também que nós temos muitos fatores sociais relacionados. Eu queria começar com você, Paola. Pedir para que você, por favor, conte um pouquinho para nós sobre como você caracterizaria esse ser adolescente. Percebe que a adolescência de hoje é diferente da do passado? Há fatores da atualidade que modificam esse viver a adolescência? Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o colégio em nome das orientadoras, que me convidaram para estar aqui hoje, a Gabi, a Maura, para a gente conversar sobre um tema tão importante como a Gabi colocou. E eu queria falar um pouquinho assim, que quando os nossos filhos nascem, em cada fase a gente revive aquilo que a gente também viveu. Então, quando a gente está com aquele bebezinho no colo, a gente revive a relação que a gente teve com a nossa mãe, na infância, e na adolescência não seria diferente. Então, assim, que adolescente nós fomos? Uma vez conversando com pais, claro que não eram vocês, eram outros pais, de outros lugares, eles me contaram que quando eles eram adolescentes, eles fumaram escondido. Eles tomaram um golinho de bebida de um dos pais. Quando os pais foram viajar, eles convidaram os amigos para ir em casa. Uma vez pegaram o carro escondido. E até uma vez me contaram que pegaram a chave da sala dos professores, colocaram um peixe dentro do galão de água da sala dos professores e quando os professores chegaram, estava um peixe nadando dentro do galão. Por favor, não tenha essa ideia, obrigada. E hoje, uma outra coisa também que fiquei sabendo, que eles me contaram, tinha uma madeira com rodinhas que descia a rua com tudo, chamava rolemã. E naquele asfalto, sem proteção nenhuma, andavam de mobilete, sem capacete,
Às vezes os pais sabiam, às vezes não. Ou seja, se colocaram em risco e fizeram coisas que os pais também não sabiam. E hoje são pais profissionais respeitados, mães, e que estão cuidando de outros adolescentes. E como será que essas coisas deram certo? Né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Quem é esse adolescente? O que é esperado? E qual que é o nosso papel também? Né? Eu tenho aqui minha colinha para não me perder, que é muita coisa. Né? E eu queria pensar um pouquinho em que mundo nós estamos vivendo agora. Porque quando nós éramos adolescentes, o mundo era muito diferente. Era um mundo sólido. Era um mundo onde as relações eram mais estáveis, onde a gente tinha regras muito claras, a gente se comunicava por telefone fixo, por carta, a gente recebia até telegrama, que era uma delícia. A gente fazia bailinhos, os nossos rolês eram bailinhos com vassoura, que essa vassoura ia passando, a gente levava o vinil para pôr na vitrola. E parece um tempo longínquo, mas não é, né? E com a globalização e com a tecnologia, o que era sólido ficou líquido. E essas relações ficaram... os bens duráveis, né? A geladeira durava para uma vida inteira, o fogão. E hoje a gente não consegue pegar, tudo se passa por entre nossos dedos. Todas as relações, sejam elas afetivas, econômicas, sociais, tendendo a ficarem irregulares e inconstantes. Então a vida, hoje, ela é pautada no aqui e agora. Tem uma historinha, né, que me contaram uma vez, que uma criança chegou para os pais e falou assim, eu quero, sei lá, carta Pokémon. Eu quero uma carta Pokémon, eu quero uma carta Pokémon. Ai, tá bom, qual é a palavrinha mágica? A criança disse, agora. Né? Então a gente vive uma geração fast food, do rápido e pronto, e vídeos a 1 minuto de tempo. Né? A gente acelera o áudio no WhatsApp para ser mais rápido. Então, enquanto na Copa de Futebol de 70 éramos 90 milhões em ação para frente Brasil, a partir da Copa de 2014, eu sou brasileiro com muito orgulho. Então, também passa a um individualismo exacerbado, a um pontilismo, né? Nós somos um pontinho no meio dessa multidão. E as relações estando mais frágeis e mais líquidas, tudo aquilo que não me agrada, que me incomoda, às vezes é uma coisa mínima. E o que eu faço? Eu deleto, eu ignoro, eu abandono o barco e mais do que isso, eu cancelo. A cultura do cancelamento, que começa com ignorar celebridades, colocar essas pessoas no ostracismo, também acontece nas relações sociais dos adolescentes, cancelando os amigos. Né? E essa felicidade que é colocada hoje nas redes, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre rede social, sobre internet, mas essa felicidade que é cobrada a todo tempo. Né? Então a gente vê 1000 sorrisos, coisas maravilhosas sendo postadas, e isso traz uma pressão muito grande. E se não bastasse, no meio disso tudo, veio uma pandemia. Esses adolescentes, todos nós, né? Ficamos isolados e nunca numa geração com tanta informação, com tanta liberdade, nunca se diagnosticou tanto. Realmente aumentaram os transtornos emocionais. Ansiedade, depressão, ideias suicidas. Né? Então, isso vem aumentando e por tudo isso, né, e essa pandemia, e quando a gente, as crises que a gente passa ao longo da nossa vida, que são as crises de identidade, morte, isolamento, sentido da vida e liberdade, a gente viveu todas elas juntas e misturadas durante a pandemia. E quando a gente falava lá, né, em 2020, parece que faz tanto tempo, né, a gente só está em 2023, e a gente falava, logo a gente vai viver as consequências da pandemia. E é isso que também a gente está vivendo hoje no nosso cotidiano com os adolescentes. Porque a adolescência é uma fase que a gente constrói a nossa identidade, não é?
E a gente constrói a nossa identidade a partir da relação com o outro, com os pares, e que isso foi tirado desses adolescentes. Então, esse isolamento, esse sentido de liberdade que hoje a gente vê, né, todo mundo pensando, nossa, agora a gente tem que viver, tem que aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo isso que a gente está vivendo, e essa pressa, né, o tempo todo a gente está com pressa. Às vezes a gente está num domingo, no semáforo, fechado, e começa a ficar nervoso, e daí a gente diz, nossa, hoje só é domingo, não preciso ter pressa. O tempo todo conectado. Essa geração de adolescentes, né, que é a geração Z, ela nasceu conectada e móvel. Diferente da gente, nós viemos desse mundo sólido, tivemos que nos reinventar, aprender muita coisa desse mundo líquido. Esses jovens já nasceram conectados. Eles já são fundidos, né, com o celular, isso já faz parte deles. E eles têm a questão do desejo e de ser desejado. Então, de postar, de pertencer a uma tribo, do jeito que se vestem, do jeito que falam. Né? A Nicole vai falar isso mais, né, profundamente depois. E essa busca por essa identidade foi comprometida, e o quanto a gente precisa estar atento. Né? E cabe nós, adultos, também cuidar e olhar para esse adolescente, lembrando do adolescente que fomos, né? E pensar também, né, que a gente precisa ser pais, eu brinco, né, que a gente precisa ser pais bússolas, não GPS. Por quê? Né? O GPS ele vai falar, vira para a direita, vira para a esquerda, vai reto, sobe, desce na próxima esquina. Só que eles vão estar sozinhos e fazer as escolhas deles. Então, a gente, sendo bússola, dando norte e torcendo para a hora que eles forem fazer essas escolhas, eles escutem a gente lá dentro. Né? E eu queria, né, eu vou encerrar por aqui para a Nicole falar, e depois a gente retomar a questão de rede, de tecnologia, e a questão também dos riscos, né, dos riscos que eles se expõem, seja de cigarro eletrônico, álcool, enfim. Muitas coisas para discutirmos. E não há como negar, não adianta dizermos, minha adolescência foi muito melhor. Essa é a adolescência atual e real. Nós temos que lidar com o filho real, com a criança estudante real. E pensando um pouco em todas essas transformações que você traz, Paola, imagino que você, Nicole, como pediatra e biatra, especialidade da qual você pode nos explicar um pouco mais, também perceba que tudo isso tem que ter passado para o âmbito fisiológico. Como você caracterizaria esse ser adolescente na sociedade atual? Olá, boa noite. Eu sou pediatra, minha formação, e me especializei em medicina do adolescente. É mais conhecida como ebiatria, que vem de Hebe, a deusa da juventude. Nós somos em poucos no país, nós somos em 400, né, no país inteiro. Então, muitas vezes não é conhecida essa especialidade. Então, é um trabalho, né, de formiguinha. A gente vai aos poucos apresentando, trazendo informações. E a ideia é pegar na mão desse adolescente, fazer essa transição, né, da criança até a vida adulta. No cuidado médico, no orientar os pais, em todos os aspectos, né, até orientar o que é adolescência. Porque muitos pais, às vezes, acabam trazendo queixas que, na verdade, fazem parte do que a gente chama da síndrome da adolescência normal. E, às vezes, é entendido como uma patologia, se preocupa em levar ao psiquiatra, em fazer um diagnóstico, que na verdade faz parte da adolescência passar por aquilo, né? A adolescência, ela começa de uma forma difícil, né? Existe um luto pelo corpinho infantil, um luto pela identidade infantil, um luto pelos pais, né? Porque até então vocês são os heróis, né, das crianças. A mãe é a musa, né? Então, assim, o pai é o herói. E, de repente, eles começam a ter uma crítica, né? Ter uma autocrítica perante o mundo, uma crítica perante os pais já não são tão perfeitos assim, né? Tudo que o pai fala, né? É difícil, ele não tem razão, afinal eu tenho razão, eu sou dono do mundo, né? Começa a mudar todo a personalidade mesmo. E para vocês também é um luto, né? Porque até ontem o filho era de uma forma, na verdade vocês estão conhecendo um novo filho, né? Uma nova personalidade, novos gostos, novos gestos, jeito de falar, novas turmas, novas amizades, né?
Então, muda-se tudo e a gente está ali para dar um suporte e orientar, né, do que está dentro do esperado, do que a gente precisa de ajuda da psicologia, da psiquiatria. Muita gente confunde um pouco, né, a ebiatria com psiquiatria, com psicologia, porque na consulta a gente tem um momento junto os pais e o adolescente e outro momento só os pais, até para poder entender as preocupações, as dúvidas, né, dos pais, acolher esses pais, a intenção não é separá-los, né? E tem um momento que é só com o adolescente. Por ele estar sozinho, então aparecem coisas, né? Aparecem questões, queixas, preocupações, que às vezes, da nossa visão de adulto, é uma queixa totalmente simples, mas para ele é muito intenso, né? E ele leva aquilo, ele está sofrendo com aquilo. Então tem um aspecto até terapêutico ali na consulta, mas obviamente eu não tenho a formação de psicologia, de psiquiatria, mas é um momento que eu tenho para descobrir o que está acontecendo e de repente procurar ajuda no momento certo, né? Evitar que as coisas tenham desdobramentos mais complexos. E se necessário a gente tem o sigilo médico e se necessário a gente quebra esse sigilo médico da consulta e chama os pais no momento que esse adolescente passa a correr algum risco para ele e para outros, né? Então, se for coisas mais complexas. Então, a consulta do adolescente ela é bem completa também para a gente conversar sobre vários aspectos. Desde o básico, né, como se fosse uma puericultura de um bebê, né? A gente faz também uma puericultura do adolescente, se as vacinas estão corretas, tem vacinas específicas da adolescência. Então, a gente faz o peso, a altura, a pressão arterial, né? Toda aquela parte, como se a gente fizesse, todos lembram da puericultura ali do bebê ali no começo. Mas a gente também abre espaço para falar sobre temas, que muitas vezes o adolescente não fala, não conversa, né? Ouve só informações do TikTok, do colega, e às vezes não acaba tendo acesso a informações corretas, né, confiáveis. Então, é nesse momento que a gente aborda, conversa, fala, opa, isso aqui não está correto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes eu pego uma consulta e falo, destrincho um tema inteiro. E assim a gente vai indo para, né, ser um fator também de proteção desse adolescente. Porque aí a gente volta na questão neurofisiológica. A parte do córtex pré-frontal do adolescente ele é imaturo. Hoje a gente sabe que o adolescente, o cérebro só se forma completamente aos 24 anos. Né? Então nós temos muito tempo para fazer muita besteira, né? E besteiras que têm consequências aí para uma vida inteira. Então a gente percebe que tem essa questão da imaturidade. A gente brinca, né, entre a ebiatria, que é um impulso de uma Ferrari e um breque de um Fusca. Então, a gente precisa de fatores de proteção, que é a escola, o psicólogo, o médico, né? A gente precisa de alguém que breque, né? Esteja ali entendendo, olhando de fora, mas com um olhar um pouquinho, né, mais crítico. Opa, está saindo do que está dentro do normal. Então, a gente faz todo esse trabalho. E outra coisa que a gente observa também é que na adolescência os hormônios como serotonina, dopamina, que são os hormônios do prazer, são muito baixos e a testosterona é muito alta. Então tem os picos de agressividade, né, de revolta, de responder. Então tem também todo um desenvolvimento aí, né, hormonal, desenvolvimento desse cérebro, que reflete, logicamente, no comportamento, né, e assusta, porque às vezes era uma criança tão doce, né, que ouvia com calma e de repente parece que você tem outra pessoa, outro filho ali dentro, né, é uma mudança, parece que apertou um botão do dia para a noite. Então a gente está ali para explicar, para orientar, e durante a consulta eu vejo que os adolescentes também têm muito interesse para saber o desenvolvimento do próprio corpo. Então, eu pego na tela, né, do computador, tem a escala de Turner, que é a evolução, né, dos caracteres sexuais secundários, e eles ficam interessados para entender o que está acontecendo com o corpo deles. Então, faz muita diferença você ter uma abertura, né, para eles entenderem o que está acontecendo com eles mesmos, porque às vezes chega uma informação de uma forma muito dispersa, às vezes muito errada, né? Então, é um trabalho muito legal. A intenção, então, é criar esse hábito de frequentar médico, porque a gente sabe que nós, meninas, mulheres, inevitavelmente a gente cai no ginecologista uma ou outra hora. Mas os meninos, a gente perde um período muito importante,
Porque a gente não cria esse hábito de frequentar, de fazer a prevenção e a promoção de saúde. E aí só vai parar no médico lá com 40 e poucos anos, quando já tem uma queixa, já tem alguma patologia instaurada. Então, é criar esse hábito, né, de prevenção e promoção de saúde. O pediatra, a raiz, né, o pediatra, a intenção já é a prevenção e a promoção de saúde. O epiatra nada mais é que uma continuidade. Como a gente percebe muito que o pediatra, raiz, ele gosta de bebê, né? É difícil o pediatra gostar de adolescente. E o clínico também não quer saber muito das questões, se aprofundar nas questões do adolescente. Então, a gente vê que o adolescente fica no limbo, né, de cuidado de saúde. Não tem para onde correr, não tem para onde falar determinadas problemáticas, né? A gente tem a problemática do celular, do sono, né, que a melatonina do adolescente já é liberada mais tarde, mas aí tem a tela, deixando aquele cérebro alerta o tempo inteiro, então o sono fica mais tardio, né? Temos também problemática do vape, né, agora. Temos problemática do álcool, com o iFood entregando. Temos problemática de acesso à pornografia, né, vício à pornografia. Então, tem coisas chegando aí que ninguém conversa, ninguém fala, né? Nem o básico, muitas vezes, né? Essa semana, no meu Instagram, fiz uma live sobre UTI e adolescente, porque ninguém conversa sobre isso, né? A gente não sabe se seu filho acontece alguma coisa mais grave. Você sabe se fica na UTI de clínica, de adulto, na UTI pediátrica? Qual é a idade, né? Ninguém conversa sobre isso. Então, assim, existem adolescentes com doenças crônicas, lúpus, diabetes, né? E complicações que precisam, né, desse suporte intensivo. Então, o adolescente acaba ficando meio perdido no limbo, ninguém fala-se muito sobre a saúde do adolescente, né? Supõe-se que eles estão no auge, né, da saúde e que está tudo bem. Só que nem sempre é assim. Então, a gente tem que focar na prevenção, na promoção, e a prevenção e a promoção de saúde inclui saúde mental, sexualidade, exames rotineiros, avaliar, né, ganho de peso, e uma série de coisas que vem junto, autoestima, transtorno alimentar, que a gente vê muito, né? Até para a gente fazer uma abordagem multiprofissional, psicólogo, médico, muitas vezes nutricionista. Então, a consulta do médico do adolescente, a intenção é dar espaço, né? Para a gente conseguir alcançar o que está acontecendo, que às vezes explode, só que já explode de uma forma muito mais complexa, né? Acho que acredito que é mais ou menos isso. Sim. A medicina do adolescente. E é muito interessante essa sua fala, Nicole, porque quando eu explico para os estudantes lá do oitavo, do nono ano, até no ensino médio, como funciona, o que está acontecendo comigo, que eu gostava muito de uma coisa e já não gosto mais, eu não sinto mais esse prazer. Eu costumo fazer uma analogia e falar, olha, procura um fio aqui, um fio desses que tem, por exemplo, no projetor. Do que ele é feito? Tem uma borracha, um mau condutor, eles já sabem o que mau condutor eles querem me dizer, e por fora, e um bom condutor por dentro. E eu falo, pois é, o seu cérebro está ganhando um revestimento, que é a mielina, né? Essa substância lipídica que está mexendo em áreas tão importantes que tornam esse adolescente com dificuldades. Primeiro, de sentir prazer, ele precisa de maiores doses para sentir prazer. Estímulos, né? E, ao mesmo tempo, com dificuldade em prever consequências. Exatamente. E isso, tudo isso que já foi falado, torna os nossos adolescentes mais suscetíveis aos vícios, como você já trouxe. Eles têm uma procura insaciável do prazer, né? Justamente por essa parte fisiológica, né? Então, acaba que eles procuram e não acham, né? E estão sempre nessa eterna insatisfação, ainda mais no contexto que a gente vive, como já foi falado. Isso, porque além dessa questão fisiológica, existe um apelo pela busca do prazer, de viver o princípio do prazer. Então, assim, eu preciso ser feliz, né? E isso é imposto o tempo todo. E, por outro lado, a pressão também, né? Então, por que a ansiedade ela aumentou tanto? Pela questão das mídias sociais, a maior pressão de sucesso na vida profissional. Então, não importa o que você escolha, desde que você seja o melhor, né? E você tenha sucesso. E as exposições negativas às notícias. Então, tudo isso, misturado com uma pandemia, misturado com a adolescência, traz essa ansiedade. E esses adolescentes que nós temos agora, eles praticamente adolesceram na pandemia. Sim. Então, a gente está vendo as consequências aí, né?
está chegando. Alguns chegaram mais cedo, outros estão chegando mais tarde. E temos um vilão que, logicamente, vem com o celular, que é a comparação, né? E no Instagram tá todo mundo lindo, né? Feliz, viajando, né? Maquiado, com Photoshop, filtro. Então, é uma comparação eterna e nada vai ser o suficiente. Então, nós temos essa busca. Antigamente, a gente focava-se muito nas meninas, na autoestima, mas hoje é global. Não só as meninas na questão de aparência. Hoje é uma comparação com tudo, né? E vem a rede social, e vem a internet, e a gente fica batalhando, né? E por outro lado, o público e o privado não tem mais separação. Então, tudo ficou público, né? Sorte que no nosso tempo não tinha Instagram, né? O público e o privado ficou uma coisa só. Então, assim, essa pressão, né? E aquela fantasia que a gente tinha de que todo mundo vai ficar sabendo, hoje é real. Porque todo mundo vai ficar sabendo. E a gente não está demonizando a internet, nada disso, nem tecnologia, porque assim, a gente não vive mais sem. É ponto, é fato. A gente e trouxe muitos benefícios. Então, assim, é muito melhor a gente fazer tudo do banco do que ir ao banco, pegar uma fila de banco. Hoje a gente não precisa andar com guia 4 rodas. Lembra que a gente abria o mapa do guia 4 rodas para achar o caminho? Então, assim, a tecnologia nos ajuda e muito, como qualquer ferramenta. Né? Eu brinco, a faca que faz uma comida maravilhosa também machuca alguém. Então, qual o uso que a gente dá para essa ferramenta? Né? Que não tem mais outra, a gente não vai viver sem, né? Mas qual é o uso que a gente faz? E muitas vezes essa mudança a gente não sabe lidar, porque não foi a nossa experiência, né? Eu prestei vestibular, a gente comprava, né? Aquele almanaque para ver as melhores faculdades, as estrelas. E hoje, jamais, né? Então, a gente vive mundos muito diferentes, né? E para ver o resultado, a gente ia na banca, na hora que a banca ia abrir, para ler no jornal se a gente ia passado ou não. Então, assim, para a gente criar uma ponte, para a gente chegar neles, é muito trabalho, né? E a gente volta, a gente precisa se reinventar. Eu, como pediatra, para me tornar epiatra, médica do adolescente, eu também precisei voltar lá na adolescência e me reinventar. Porque nós, pediatras, a gente tem uma outra abordagem, né? É tudo no diminutivo, é tudo fofinho, é totalmente diferente, né? E hoje o adolescente, ele tem uma demanda, ele não quer o pediatra com a galinha pintadinha no pescoço, o jaleco do Mickey e da Minnie colorido, você entendeu? Então, assim, é uma outra abordagem, é uma outra fala, é uma outra pegada. E eu também precisei me reinventar, porque às vezes a gente solta, né? E aí, tudo bonitinho. Então, a gente tem que se reinventar, fazer uma ponte para eles também confiarem na gente e a gente poder abrir uma portinha ali. Porque muitas coisas eles não falam, é até dentro do esperado, até uma individualidade, eu acho que 100% não vão falar, mas a intenção é eles terem os pais, o médico, o professor como um pilar. A coisa ficou feia para correr para a gente, não da gente, né? Então é a gente fortalecer esse caminho aí, porque realmente não é fácil, a gente se reinventa e mesmo assim às vezes a gente não tem a comunicação adequada, né, com o adolescente. E às vezes a gente erra mesmo, né? A gente tenta uma abordagem, não dá certo, a gente tenta outra, não dá certo. Às vezes eu me vejo nisso, falando, essa abordagem não estou tendo resultados, né? Então a gente tem que estar sempre ali, pensando, né? Às vezes o momento é o errado, porque às vezes, eu lembro muito bem, né? Meu irmão chegando em casa da escola, tá tudo bem, normal. Tudo bem, então não era o momento. É o momento para perguntar alguma coisa. Então tem os momentos para a gente conversar. Que nem na consulta eu já tive caso dos pais não contarem que o adolescente estava indo no médico do adolescente, então foi surpresa. Então, assim, praticamente eu já perdi o vínculo sem ter começado. Né? Então, assim, porque ele foi pego de surpresa, ele não sabia. E, assim, começamos a consulta já com uma atenção imensa, né? Porque ele não estava sabendo, não sabia o que estava acontecendo de fato. Depois que entrou sozinho na consulta, a gente conseguiu estabelecer um pouquinho de vínculo, um pouquinho de conversa, porque eles também precisam estar cientes, né, do que está acontecendo, o que eles querem, se eles querem, né? Tem que ser 50%, porque é igual você comentou, né? Não é GPS, né? É uma bússola, né? Então, a gente vai se acertando, né? Aos poucos, tentando fazer um vínculo, que é o mais difícil.
principalmente, às vezes, né, o profissional, vocês ainda têm esse dia a dia, né, todo santo dia com o adolescente. O médico, às vezes, a gente pede um retorno em 2 meses, já mudou tudo, né? Já aconteceu N coisas em 2 meses, então a gente perde um pouco no vínculo. Então, se for um retorno então, muito espaçado, a gente não consegue dar continuidade, saber o que está acontecendo. Já aconteceu, já foi. Então, a intenção é dar um suporte, né? Ser mais um fator de proteção perante tudo isso que a gente enfrenta. E para deixar tudo mais desafiador, tem aparecido nas mídias em muitos lugares. Eu queria ouvir de vocês também como tem sido esse apelo aos vícios como vape, drogas e até, talvez chamar de vício, alguns excessos nas redes sociais. Isso tem chegado até vocês, no consultório, com as famílias? Sim, e isso faz parte da adolescência, como a gente está colocando, né? A questão de se colocar em risco. Teve um estudo, até trouxe aqui os dados, uma pesquisa realizada em 2015, com adolescentes de 13 a 17 anos, que 61,4% já fizeram uso de álcool, 27,2% já haviam ficado embriagado e 22,9% experimentaram cigarro. Então, assim, é altíssimo, né? E isso também é relacionado a questões emocionais. Então, em outros estudos também relatam que tem a ver com saúde mental, né? Também tem a ver, lógico, com o comportamento adolescente, de se arriscar, de experimentar, de fazer parte no grupo, mas também com adolescentes mais ansiosos, mais isolados, com menos amigos. Então, também tem uma correlação com essas questões. E uma outra questão que a gente também alerta, o cutting, né? O quanto eles estão se cortando, se automutilando. Então, essa coisa de precisar sentir uma dor real para poder extravasar e aliviar a dor emocional, né? Então, isso é bastante preocupante, né? Eles estão começando a experimentar cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente, coisa que a gente teve contato muito mais tardiamente e, obviamente, com esse cérebro mais maduro, né? Então, e a gente tem visto que muitos fatores de proteção um grupo de amigos de algum tempo já, aqueles amigos que já têm algum tempo, anos estudando juntos, por mais que um experimente, sempre alguém vai falar, não acho legal, tudo, já dá uma segurada, sempre tem, e como tem um vínculo, né, já estuda desde os 5 anos, então sempre tem um vínculo, um fator protetor. Religião, que por mais que o adolescente, na adolescência, ele indaga, ele interroga, ele de católico ele quer ser budista, ele vai do 8 ao 80, mas ele tem uma fé, uma resiliência, foi trabalhado nisso nele. Então também se torna um fator protetor dessas experimentações tão precoces. E muito também é por essa impulsividade. Muitos pacientes eu converso, eu faço perguntas sobre álcool, sobre vape, experimentaram uma vez, mas não continuaram. Então, assim, por motivos de fator de proteção. Meu pai e minha mãe já conversaram sobre isso, nós temos um primo que começou assim e foi pro vício, então eu fiquei pensando nisso. Então, existem os fatores de proteção. Por mais que eles não ouçam os pais, alguma coisa fica. E fica, né, ali se desdobrando naquela cabecinha e se torna um fator de proteção, né? Muitos falam da aula da escola, da palestra, eu vi na palestra e eu vi que tem umas coisas que nem sabe que tem no vape, achei esquisito, falou que faz uma pneumonia igual a Covid, fiquei com medo, porque não sei quem morreu de Covid, com uma pneumonia assim também. Então, assim, parece que eles não ouvem, mas alguma coisa fica. E o fator de proteção a gente volta nos mesmos pilares, né? Escola, professor, os pais e religião e médico. Então a gente tem que estar ali sempre batendo. Parece que eles não ouvem, mas ouvem. E a gente, quanto pais, né, a gente vive um desafio enorme, porque antes a gente falava assim, brincar na rua é perigoso. Hoje a rua está na palma da mão deles, né? Então antes a gente, se quisesse acesso à pornografia, por exemplo, era uma Playboy escondida em algum lugar. Hoje tem ao vivo, a cores, tudo o que eles quiserem. Grupos, os
grupos no Discord, né? Então a gente também discute muito a questão da agressividade nos jogos de videogame, e foi constatado que as conversas no Discord o Discord é um chat, né, que eles conversam durante o jogo, que isso é que gerava os grupos para que praticassem agressividade, não o jogo em si, né? Então, assim, é o mundo ali na palma da mão deles o tempo todo. A gente não vai ter controle, né? Então, o que a gente precisa? Estar próximo. Né? A gente vai no restaurante, está cada um com o seu celular. A gente precisa achar um equilíbrio, né? A gente não vai deixar de usar, a gente também precisa. Os acidentes de automóveis, já tem pesquisas dizendo que tem mais acidente de automóvel fruto do uso do celular do que do álcool, né? A gente já está ouvindo isso. Então, assim, igual a Nicole falou assim, a gente olha para o filho adolescente e fala que quem é esse que está habitando esse corpo que não é mais o meu filho, né? Então, a gente precisa, ao máximo, tentar estar junto, né? Na qualidade do nosso tempo. A gente não vai ter controle, por mais que a gente tente, mas eles precisam saber que a gente está atento, que a gente está ali ao lado, e que a gente é esse colchão, porque eles vão, então, né, experimentar e vão poder voltar para esse porto seguro e ter a gente lá, né? Acolhendo, ouvindo, escutando. Às vezes eles começam a falar, a gente vai falando por cima, a gente já está nervoso, já começa a palestrar, né, como eles dizem. Ouvi-los, olhar, né? Então acho que isso, para a gente tentar. O celular, inevitavelmente, nós vamos ter que conviver, né? Eu acho que dá para pôr horários, mas o mais importante do que a briga contra o celular é ter uma conversa de qualidade. Às vezes é a conversa de 15 minutos ali no dia, mas foi uma conversa de qualidade. Você ouviu o que está acontecendo, ele falou. Então, assim, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente quer uma conversa de horas, né? Não vai rolar, né? É tudo muito rápido, muito intenso. Mas às vezes 15 minutos, 20 minutos que você sentou, ouviu o que está acontecendo, faz toda a diferença. E ele está entendendo que você está ouvindo, que você está por dentro. Então, isso... E eles relatam muitas vezes na consulta. Não, eu já falei isso com meus pais, né? Então, assim, meus pais já ouviram. E eles têm um pouco de medo quando eles falam que experimentam. Experimentei vape. Assim, para sair que experimentou, é difícil, né? Então, assim, muitos, assim, eu já tenho vínculo, já me conheceram de outras consultas, aí eles falam. Mas pelo medo do julgamento também. E esse experimentar, por mais que a gente não goste, a gente fique de cabelos em pés, né? Já pensa no vício para a vida inteira, faz parte de ser adolescente. Se a gente voltar um pouco, a gente também teve experimentações inadequadas, erradas, conforme o julgamento de cada um, mas ainda faz parte da adolescência. Mas muitas vezes eles não passam da experimentação por reforços dos pais mesmos e de toda a rede de apoio aí para esse adolescente. Sim, é interessante que, para olhar para todos esses fatores, seja de risco, seja de proteção, primeiro nós temos que acolher quem é esse adolescente. Então, foi falado muito de como os pais podem acompanhar, uma conversa de qualidade, mas nem sempre eles querem essa conversa. Talvez nós pudéssemos olhar para um tempo de qualidade, entender como o seu filho deseja se relacionar com você. Talvez você goste de assistir filme, mas ele queira jogar um jogo de tabuleiro. Talvez você goste de jogar jogo de tabuleiro e ele goste de jogar futebol, ou de jogar vôlei, ou de nadar. Então, conhecendo esse ser que está com você, como você pode começar boas conversas? E talvez não uma conversa, porque geralmente é assim, né? Como foi o dia hoje? Normal. Bom. O que aconteceu na escola? Aula. E para por aí, não é? Então, reconhecendo esse adolescente, abrindo o olhar para esses fatores de risco, porque os fatores de risco eles já não são mais escancarados como eram. Nós não temos mais alguém encapuzado oferecendo drogas. Na porta da escola. Não é. Inclusive, muitos desses instrumentos se parecem com material escolar que é difícil de se identificar. Não existe mais a pessoa mal encarada, a pessoa, né? Não existe mais. Está ali dentro, né? Está camuflado, está cheiroso, bonitinho, né? Como vape, como energético, né? A gente tem visto também muito uso de energético. E eles são bonitos, né? As latas coloridas, eles são adocicados, tem açúcar. Então, assim, atrai, são saborosos, palatáveis.
E a gente está vendo cada vez mais mistura de energético e álcool. Então, assim, eles vêm com todo esse apelo, né? Afinal, é um mercado, né? É um mercado e vende-se. E regulado, né? O vape, no caso, não é liberado pela Anvisa, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que tem lá dentro. Por isso não existe uma regulamentação. Não existe uma regulamentação. Legal. Dependendo do lugar que vende, sabe Deus qual a origem, né? Faz pneumonias químicas graves. Então, assim, a gente fica totalmente exposto, né? A mercê. Uhum. Para mim, o energético sozinho, sem o álcool, também não é legal. Não é legal. Não. Ele quer pegar e fala, não vai pegar. Muitas vezes eles querem experimentar e por ter todo esse apelo adocicado, né? A gente às vezes acaba liberando com moderação, né? Dependendo da idade, né? Não adolescente inicial, porque a gente sabe que depois na festa, né? Então, assim, vai associar. Então, às vezes a gente acaba liberando com moderação, mas não é o ideal, porque eles evoluem, assim, mais de 3 energéticos, por exemplo, já evoluem com taquicardia, falta de ar, refluxo, ansiedade. Então, vem todas as consequências até para nós adultos, que dirá para o corpo em desenvolvimento como do adolescente, né? Exatamente, porque na festa, como o álcool para o paladar é forte, né? Não é atrativo se você pensar friamente, né? Misturado ao energético, né? Se torna muito mais para o paladar de iniciante, né? O álcool, né? Mas, porém, misturado com o energético, se torna adocicado. O valor, né? Vai evoluindo com uma série de consequências. Aí, se um consumo exagerado a longo prazo, né? A gente tem visto problemas de sobrecarga renal. Até com isotônicos, né? E aproveitando esse ensejo, vamos abrir para as perguntas, por favor? Agora nós queremos ouvi-los. Quais são as demandas? Quais são as contribuições? Acho que eu preciso de um. Quem primeiro? Eu vou fazer uma pergunta, mas a Paola já respondeu essa pergunta. Mas vou ilustrar para todos e compartilhar esse conhecimento. Uma das perguntas que eu ia fazer são duas, tá? Uma para a Paola e uma para a Nicole. Da Paola, eu vi justamente, ela falou o seguinte: não tem como controlar o acesso desses adolescentes com o eletrônico, né? Ou seja, foi mais ou menos assim. Ou seja, eles estão com o celular e você não consegue estar 24 horas em cima do conteúdo que eles estão vendo. Nesse final de semana, no estado de São Paulo, teve um artigo da Roseli Saião que me deixou um pouquinho. Eu falei, pô, como é que se consegue fazer? Foi justamente se eu não me engano, a base do artigo é o seguinte: os pais têm que estar atentos ao que os jovens estão olhando no seu celular. E eu falei, mas como vou fazer isso aí? Eles se trancam no quarto e ficam com o seu celular, com o seu digital, e assim, adolescentes que já estão, no meu caso, são um de 14 e um de 17, ou seja, que também tem aquele negócio de você dar uma certa autonomia e tal, então assim, você já não fica, já não é como era antigamente, que assim, você pegava o castigo, olha, me passa o celular aqui que você perdeu. Hoje em dia vem para a escola com o celular e tal, então assim, é fato, não se dá para controlar o tempo todo o conteúdo que eles assistem, né? Então acho que essa foi a resposta boa. Eu concordo, eu acho que é um pouco dessa... e aí, acho que o caminho é realmente você ver pelo periférico, ou seja, como está sendo o comportamento desse adolescente, analisando pelas contas para ver se isso você consegue chegar talvez num cerne de algum problema, de algum acesso, alguma coisa assim. Então essa era a primeira colocação. A segunda colocação, coisa de 4, 5 anos atrás, a gente teve aqui uma esposa numa palestra aqui no Lapuru, também numa profissional, e a palestra era
alguma coisa na era digital, alguma coisa assim, justamente já preocupada, né, já 4 anos, 5 anos atrás, já com essa demanda que é relativamente nova. No caso, né, a esposa está falando assim, meus filhos não tinham celular, né, acho que o mais velho tinha 12 anos, mas não tinha celular. Enfim, e nessa palestra ela pegou e falou que uma hora, dependendo da idade da criança, do jovem, uma hora de uma atividade eletrônica no cérebro era quase compatível a uma carreira de cocaína. Ou seja, a destruição do digital que o cérebro faz. E aí, olha, com a sua informação da formação do córtex, né, que vai até os 25 anos, eu me pergunto, desistiu disso? Acabou esse negócio? Não, jogou para a torcida, não tem mais como... O córtex não vai formar da maneira... Ou compensa para o outro lado, porque assim... Ela foi um pouco extrema, né? Talvez há alguns anos a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje. Exatamente, é isso. Tenho testemunhas disso, não é invenção minha. Tenho testemunhas aqui nessa sala disso. Tá, vou lá. Assim, a gente pega muito no pé como pediatra na infância, tá? Na infância, antes dos 10 anos, até na adolescência inicial, a gente pega mais no pé. Principalmente, lógico, nos bebês, que hoje a gente está vendo praticamente cada vez mais cedo, menor que 1 ano na tela, né? Então, isso, naquele desenvolvimento ali primário, faz toda a diferença. Eu não faria essa associação, né, com cocaína, porque tem uma questão de vício, né? Eu não faria essa associação, porque eu acho uma associação pesada. No seu caso, você tem 2 adolescentes que não estão mais tão iniciais, né? Realmente é difícil. Eu sempre deixo 2 pontos. Está prejudicando o sono? Uma pergunta. Está prejudicando o aproveitamento escolar? Segunda pergunta. Se ele consegue se organizar de um modo que a escola não está sendo prejudicada, né, o desenvolvimento escolar, ele consegue dormir pelo menos, no mínimo, 8 horas de sono, apesar do adolescente precisar de mais carga horária de sono, pelo menos de 10 a 12 horas. Está dentro ali da possibilidade, não está tendo esses desdobramentos, você está ali por dentro. Eu acho que está dentro do esperado, porque quem lida com adolescentes sabe que a gente não consegue fazer coisas radicais, né? Ficar 1 hora no celular por dia, nós não vamos conseguir nunca, tá? Então, assim, quem lida com adolescente, a gente sabe que não dá para ir do 8 ao 80, a gente faz negociações, né? Diferente da criança, que a gente consegue falar com os pais, olha, tem 1 ano e meio, não precisa de tela, né? Vamos deixar, vai viajar, vai fazer uma viagem prolongada, realmente, deixa para esses períodos, que são uma exceção, não uma rotina. Só que a gente está vendo uma epidemia que esses bebês estão vindo com uma rotina diária, de horas de tela, né? Isso, para mim, é uma preocupação muito maior. Agora, 14, 17 anos, eles têm um bom senso, você consegue ver que a escola está indo bem, ele tem uma boa sociabilidade, tem amigos, né? Não está se limitando a nada, não está preso à tela, não está tendo indícios de vício de alguma coisa que está vindo nessa tela, seja pornografia, seja jogo, né? Você está vendo que tudo está evoluindo bem. Uma vida de adolescente normal, para mim, eu acho que está dentro do esperado. Agora, se é aquele paciente, aquele adolescente que está varando a madrugada, né? No celular, está dormindo na escola, que inevitavelmente essa informação vai chegar para você. Aí nós vamos ter que reavaliar isso aí, né? Essa semana eu atendi uma menina no consultório que até ficou brava com a mãe, porque a mãe falou que ela ficou várias vezes dormindo na escola. Ela gritou, falou para a mãe que ela dormiu só uma vez. Não ela estava passando a noite no celular, né? Então, de repente, se você já está com 2 adolescentes com uma idade um pouco melhor, um pouco mais para frente, você consegue estabelecer limites. Ou, de repente, chegou 10 da noite, celular carregando na sala de jantar, na sala de TV, todo mundo pro quarto, acabou. Você entendeu? E ao longo do dia não está atrapalhando vida normal. Até para ter uma segurança, vocês conversarem ao longo do dia, né? Tá, saber onde cada um está. É uma segurança, né? E às vezes as conversas que a gente tem de qualidade, às vezes é pelo celular, porque muitas vezes você consegue escrever determinadas coisas e não consegue falar. E ele também, vice-versa. Então, assim, querendo ou não, um canal de comunicação, desde que não esteja
esteja prejudicando o básico com o adolescente, que é o sono, é a escola, e ao sociabilizar, tá tudo bem. Agora tem adolescente que, assim, sono totalmente zero, dorme na escola, não está sociabilizando com os amigos, a vida dele é o celular. Opa, sinal vermelho, tem alguma coisa errada, né? Pelo menos na minha vida, né, na minha vida de consultório, é mais ou menos essa abordagem que eu faço. Eu evidenciaria na sua fala, Nicole, essa parceria com a escola. Porque na escola muitos comportamentos se mostram diferentes dos de casa. Então, estar atento, né, estar em contato com a orientação, com a própria coordenação quando necessário. A Cris está aqui, nós temos coordenadoras pedagógicas aqui também, para ter justamente esses dados para saber, é o momento de intervir ou ainda estamos no saudável? E muitas vezes eu peço até carta da escola, porque tirando os pais que convivem ali, vocês conhecem muito eles, né? Vocês sabem que o comportamento está normal, nossa, mudou. Né? Não só a nota, a gente, né, foca ainda muito na nota, né? Mas vocês sabem, o comportamento é totalmente diferente. Então tem alguma coisa errada, está mais ansioso, né? Tá mais quieto, ou está mais falante, ou mudou totalmente de turma. Então a escola é um aliado, né? Porque a gente sabe quando tem alguma coisa errada. A gente às vezes não sabe uma coisa específica, mas a gente está vendo. Mudou o parâmetro, né? Muitas vezes vocês conhecem eles desde pequenininho. E assim, a gente tem que... Aí a gente volta naquela rede de apoio, né? Naquela rede de proteção. Porque aí a gente acaba se comunicando, né? Com professor, pais, e fazer essa ponte. Porque às vezes, muitas vezes a gente pede ajuda, psicólogo, médico, a gente tá para ajudar, mas assim, sozinhos nós também não conseguimos nada, né? Nós precisamos aí do suporte, família, escola, porque também individual, nossa conduta individual, a gente também não consegue fazer muita diferença. Então é praticamente um intensivão. Né? Tem alguma dúvida mais? Aproveitando o que ele falou, eu também tenho um filho adolescente, tenho uma pequena e um adolescente, né? E é difícil controlar mesmo assim, que ele fica vendo o tempo todo, né? Eu trabalho fora o dia todo e muitas vezes ele acaba ficando sozinho. E eu acabei colocando um aplicativo, né, no celular dele. Ele ficou louco da vida, não aceitou, e eu falei que eu ia colocar do mesmo jeito. Depois de muito tempo, sem querer, eu descobri que ele arrancou, mas nesse mesmo tempo que ele arrancou, eu não sabia. Ele conseguiu tirar algumas coisas desse aplicativo, né? Só que nesse tempo que ele arrancou, ele conseguiu assistir alguns filmes, alguns vídeos, que eu proibi algumas palavras-chave, né? Através do TikTok. E depois de muito tempo, quando eu fui seguir ele, né, ver onde ele estava, localizar, vi que eu não conseguia. E acionei meu TI no escritório. Daí, quando ele foi ver através do meu celular, ele falou, não, seu filho arrancou o aplicativo dele, ele desconectou um monte de coisa. Ele falou, mas para ele ter feito isso, tem que saber mexer muito bem, porque não conseguiria desconectar essas coisas, né? Aí eu fui questionar com ele, conversei tudo, não sei o que, eu expliquei o porquê que eu coloquei, a questão de segurança, tudo, ele ficou bravíssimo comigo, a gente conversou muito. E daí conversei, estabeleci assim um diálogo legal com ele. Eu sempre fui de conversar muito, né? E de mostrar que eu queria confiança com ele, para ele contar sempre comigo. E eu sempre fui uma mãe assim, muito aberta com ele. Às vezes até de questionar demais, tem umas amigas minhas que falam, nossa, como você é cara de pau, eu perguntar isso pra ele. Eu falei, eu tenho que perguntar, eu sou sozinha com ele, eu tenho que perguntar. E tudo bem. Aí chegou um dia que ele me contou esses filmes que ele estava assistindo pelo TikTok, ele conseguiu acessar esses vídeos. E daí eu na hora até fiquei assustada, mas tudo bem, engoli, pensei comigo, algumas coisas já fiz, né? Pensei aquela história assim, né? E tudo bem. Aí falei, filho, então vamos fazer o seguinte, quando você quiser assistir, você vai me chamar para eu assistir do seu lado, para eu explicar o que é certo e o que é errado. Tá? E daí nesse tempo eu convenci de a gente colocar de novo o aplicativo. Eu falei que eu ia liberar algumas coisas que ele quer, mas quando ele quiser assistir, ele assiste do meu lado, porque eu precisava da localização dele, para que se roubasse o celular dele, se acontecesse alguma coisa com ele, tudo, tal.
Então, assim, é complicado. O que eu quero dizer com isso? A gente não consegue ter esse acesso a saber o que eles estão fazendo, porque eles conseguem driblar, fazer coisas que assustam até esses TIs que entendem, trabalham com isso, né? E a gente está fora o tempo inteirinho, às vezes eles estão do nosso lado e estão vendo coisas que a gente não sabe, achando que a gente está vendo, né? Então, assim, estabelecer esse canal, assim, com eles, não que eles contem tudo, né? O tempo todo, óbvio, né? Mas eu acredito que seja a melhor coisa, por mais que a gente não concorde, não queira escutar muitas vezes, né? Mas é a melhor coisa, né? Sim. E mais do que isso, né? Que a hora que der, como eles dizem, BO, eles sabem que eles podem contar com a gente. Né, deles poderem voltar e retornar, aconteceu isso, o que eu faço, de saber que pode, porque é o que você falou, eles dão um show na gente em tecnologia. Isso acontece em sala de aula, porque, puxa, meu filho acessou tal coisa no MEC, vocês não viram, olha, a gente bloqueou, a gente não sabe como ele desbloqueou, na verdade, mas vamos descobrir. E é interessante, porque quando nós pensávamos nessa conversa, nós também falamos sobre esse papel de pai e mãe, porque, pai e mãe tem que ser amigo? Depende. Que tipo de amizade? Né? Tem que ter um relacionamento. Mas existe esse papel desafiador de ter um relacionamento verdadeiro, mas que também se posiciona. Então, eu penso que esse seu exemplo traz muito bem essa questão. Então, era isso que eu queria jogar. Eu tenho uma filha adulta, né? Então, ela tem 23 anos. E tenho um filho de 14. E o que acontece, assim, o que eu queria jogar era exatamente isso. O quanto nós também, né? Estamos deixando de ser pais para querermos ser amigos, né? Lá em casa sempre as coisas foram muito claras. Existem coisas negociáveis e existem coisas inegociáveis, né? Então, assim, eu tenho uma filha adulta, mas que faz faculdade, ela depende de mim, do pai. Então, existem coisas inegociáveis ainda para ela, né? Porque ela mora fora, mora sozinha, mas saber onde está, manter a localização do celular ativa por segurança é inegociável. Ela não tem hora para chegar em casa, óbvio, ela é adulta, né? E eventualmente se chegar com alguém também não há problema algum, desde que eu saiba que está segura. Porque eu sempre digo, evite se colocar em situações de risco, né? Então, o meu questionamento é assim, por exemplo, eu vejo muita preocupação com álcool e energéticos, drogas, cigarro. Eu não sou ebiatra, mas eu sou sua colega. O quanto nós, como pais, estamos dando esse exemplo? Porque assim, a gente bebe e dirige, ou a gente bebe e sabe que não pode dirigir, né? A gente consome um energético ou a gente consome sem limite? A gente fica alcoolizado na frente dos filhos, porque eu acho que a gente tem que julgar essas coisas, que a gente tem que pensar isso, né? As adolescências são em momentos diferentes, mas quanto nós também estamos tentando mudar para ser legal, para ser amigo, para ser descolado, né? Enquanto a gente foi, vamos dizer assim, se afastando de ser realmente o pai e a mãe, porque tanto os adultos jovens, quanto a criança, quanto o adolescente, eles precisam se sentir seguros, eles precisam se sentir amados. E o limite é uma demonstração de amor, né? Então, assim, é isso que eu quero, assim, colocar mesmo para a gente pensar, porque eles precisam de ajuda, eles precisam ter, primeiro, a família como rede de apoio, e nós também não precisamos ficar preocupados em entender que o nosso filho precisa, por exemplo, de uma ajuda psicológica, porque, na verdade, todas as pessoas precisam, né? Nós também precisamos. Na verdade, o ideal seria que todo mundo fizesse terapia, né? E eu falo isso porque, assim, a minha filha teve uma adolescência diferente do meu filho, porque a diferença de idade é 9 anos, né? Quando eu coloquei a minha filha na terapia, ela já foi no primeiro ano de faculdade e ela não queria. Ela disse, eu não tenho necessidade disso. E eu falei assim, mas eu não perguntei se você tem necessidade, eu disse que você tem e você vai, né? E já fazem 5 anos, então assim, e ela fala pra mim, é a melhor coisa que você fez por mim, né? Já o meu filho,
numa conversa, há 1 ano e meio, eu falei para ele, será que não está na hora da gente também colocar você numa terapia? Porque eu acho que vai te ajudar a entender algumas coisas que eu, como mãe, tenho um enfoque diferente, uma visão diferente. E ele disse, eu quero ir, super aberto, né? E, tipo assim, mas eu vejo muito que você é da área da saúde, você tem essa visão, mas existe muito preconceito ainda, com exatamente, psiquiatra e com psicólogo, tá? Muitas vezes na consulta eu indico, volta no retorno, nada. Muita gente vai para o EBA como se fosse um desvio, estou fugindo do psiquiatra, você entendeu? Porque vai na médica da mesma eu forma. sempre falo isso para as pessoas que me perguntam, né? Eu falo assim, por exemplo, você não é mecânico, quando o seu carro quebra, você procura alguém que entenda. E a mesma coisa, né, no auxílio psicológico, que seja de um psiquiatra, né, que é um profissional médico. Então, na verdade, assim, eu estou colocando isso aqui porque às vezes a gente acha, você citou uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu vejo uma preocupação muito grande e uma ansiedade muito grande dos pais no resultado do desempenho da escola. Sim. Né? E eu acho que isso é o menos importante nesse momento, né? Eu sempre digo assim, que a melhor escola para o seu filho é aquela que ele está feliz, né? E eu digo isso porque a minha filha nunca estudou aqui, tá? Ela nem tem esse perfil. E o meu filho é extremamente feliz aqui. E eles são pessoas diferentes, né? Então, assim, a gente tem que respeitar essa individualidade. E eu estou falando isso porque eu achei o assunto... Eu nunca vim aqui no Diálogos pela Educação. O assunto me despertou a atenção e eu achei interessante vir, né? E é bem isso mesmo, até nesse sentido de auxiliar. Eu vejo muito aquele preconceito em dizer assim, seu filho vai ao psicólogo? E assim, a Cris está aqui, meu filho é um bom aluno, né? E assim, não é por isso que ele não precisa ir para o psicólogo. Então eu acho que a gente precisa parar com esses estereótipos, dizer assim, olha, aqui ele vai para o psicólogo porque ele vai mais na escola. Aquele outro vai para o psicólogo porque os pais são separados. Não, gente, todo mundo precisa fazer, na verdade, terapia. Sim, é uma necessidade importante, principalmente no contexto adolescente. Eu indico muito para fazer terapia, mas eu vejo que nem sempre existe uma aderência, independente do público que eu estou atendendo, né? Porque eu faço postinho, eu faço BS, eu faço particular, eu faço convênio, e assim, depende muito também, né, da experiência da pessoa com essa parte da saúde mental, com o que ela carrega, com o que já teve contato, porque também é muito pessoal, né, você assim, encontrar um psicólogo que você tem empatia, e acho que isso é mais intenso ainda na adolescência, né, para ele confiar, ele se abrir, ele fazer um segmento, ele querer voltar. Mas a grande maioria dos adolescentes que seguem com o psicólogo, eu vejo que eles têm prazer em voltar. Quando eles acertam no psicólogo, eles têm prazer em voltar, em conversar, em fazer segmento. Às vezes, quando eles não estão bem, eles pedem para os pais, marca mais uma vez essa semana. Então, assim, é super importância. E fora que, assim, a gente cria o hábito, volta no hábito, de cuidar da saúde mental desde cedo, né? Coisa que as nossas gerações, muitas vezes, não teve isso. Muitas vezes o foco era a nota, o foco é o vestibular está chegando, passar na faculdade. Tudo isso é importante, não estou desmerecendo, é importante. Mas a que custo também, né? A gente chega lá na medicina, por exemplo, no meu caso, já com aquela ansiedade de vestibular, ansiedade de cumprir a meta, né, de estudar, chega numa faculdade mais pesada ainda, né? E você precisa sair daquela faculdade e enfrentar a residência, que tem uma questão emocional, né, uma demanda emocional enorme, né, no contexto de um país difícil, que a gente tem contato com uma população super carente, né, não é a população diferenciada que a maioria de nós, né, temos, graças aos nossos pais, né, então, assim, é um cuidado que a gente começa lá, que se a gente pode proporcionar isso aos nossos adolescentes, que bom, né? E ter essa visão diferenciada de cuidar da saúde mental, né? É que eu acho que assim, o amor que a gente tem pelos filhos é incondicional, né? Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente não precisa ter a preocupação, como pais, de ser amados pelos filhos, porque o amor que a gente tem por eles é incondicional, né? Às vezes a gente vê, você deve ver muito mais, né? Aquela coisa do pai ficar, você me ama, você, né? Assim, o amor que a gente tem pelos filhos é incondicional. Eu acho que esse momento da adolescência é muito rico na gente trabalhar as frustrações, porque são normais, né? Trabalhar a questão de estar em momentos que estão mais tristes, tem momentos que estão mais alegres,
vão ganhar, vão perder, e isso, assim, é normal, né? E a gente não tem que se sentir assim, eu estou mandando para o psicólogo porque eu estou falhando como pai. Não, muito pelo contrário, você está prestando atenção no seu filho e vendo que ele precisa daquilo, entendeu? E assim, eu tenho meu filho, há mais ou menos um ano, eu falei para ele, um dia eu perguntei assim, você está feliz? Né? Eu disse, você é feliz? Ele disse assim, mamãe, ninguém é feliz 100%. E é normal. Às vezes você está triste, às vezes você está feliz, às vezes você está alegre, às vezes você está cansado. E o reforço tipo, desse diálogo, de você saber ouvir e entender que o seu filho não é uma extensão sua, né? Ele é uma outra pessoa. Você falou muitas coisas importantes aí. Uma delas é que pai não é amigo, né? Porque a gente confunde afeto, querer manter um diálogo, estar junto. Tudo isso é papel de pai, né? O amigo é o chapa, é o que fala, que vai aprontar junto, que vai incentivar a coisa que não é para incentivar, né? Então, assim, essa questão do limite, né? E o limite é extremamente importante na vida, desde o nascimento, o tempo todo, né? A gente não comer demais, não praticar atividade física à exaustão, o limite está em vários setores, em várias searas. E a psicologia realmente, né, quando eu resolvi ser psicóloga e falei que ia prestar psicologia, foi um susto, né, porque eu era da área de exatas, enfim, mas assim, um preconceito muito grande com a profissão. Com a pandemia a gente viu uma pequena melhora em relação a isso, né, a procura nos vestibulares é o segundo na USP, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, é o segundo curso mais concorrido, ficando abaixo da medicina, mas o quanto ainda tem, né? Sorocaba, alguns anos atrás, as pessoas não faziam terapia em Sorocaba para não serem vistas entrando em consultórios, né? Então, acho que ainda tem um caminho a ser percorrido, mas é isso, né? A gente poder pensar, poder dialogar e pensar nessas questões mesmo. Uma coisa importante falar, essa questão dos filhos não serem extensão dos pais, né? Eu tenho um exemplo prático no consultório, um pai que ama bicicleta, então ele sempre andou muito de bicicleta, faz, né, com uma certa frequência, e tinha uma adolescência bem inicial, ali 11, 12 anos, que sobrepeso, praticamente entrando numa obesidade, ele queria que esse menino fizesse a bicicleta. E aí o menino meio que obrigado fez, quebrou um braço, aí fez enfim, resumindo, agora ele está com 15, 16 anos, já teve uma maturidade desse cérebro, ele se encontrou na musculação, está super bem, já está com o peso adequado, ama de paixão, está se cuidando, encontrou onde ele está feliz, onde ele faz bem, totalmente diferente do pai. Então a gente perde um pouco, né? O que é meu, o que é seu, né? Às vezes a gente precisa ver que ele naquele momento ele estava precisando de ajuda, ele estava entrando numa obesidade. Mas o pai queria ajudar, ele não estava fazendo por mal, né? Mas ele também vê como uma extensão dele, né? Então se eu gosto, ele também vai gostar. Só que as coisas não funcionam assim, né? Nós temos um outro ser humano ali, com outra personalidade, amadurecendo e querendo fazer tudo o contrário do que você faz. Querendo odiar tudo que você faz. Ele quer ter o espaço dele. Então, ele quer tudo ao contrário. E aí você vê, questão de 11 anos para 16, 5 anos. Parece que não, mas olha quanto tempo esse cérebro amadureceu. Né? E ele pôde se encontrar numa atividade diferente da do pai, porque, né, tem que ser diferente. E evoluir, então, perdeu peso, cresceu, enfim, está super bem, está saudável. Então, essa questão de extensão é difícil mesmo, né? Porque você quer tanto bem do seu filho, mas você acaba que você projeta, né? Uma coisa que você ama, mas não necessariamente seu filho também vai amar. Talvez eles voltam, né? Na adolescência eles vão para longe dos pais, eles vão para os amigos, mas eles voltam depois. E a gente acaba se tornando muito parecido com os pais, as mães depois, porque a hora que o tempo passa, a gente olha e você fala, meu Deus, né? A gente pode se comparar com outras mães, com outros pais, né? Eu acho que a gente sempre é a melhor mãe E o melhor pai que a gente consegue ser. Sim, exatamente. Né? O que eu acho que a gente está sempre focado neles, né? E muitas vezes a gente precisa acolher a família. Sim. Porque existe uma cobrança muito grande também nos pais. E a comparação aí é vilã, né, para todos, né, para o próprio adolescente, para os pais, né, porque o jardim do outro sempre é melhor, né.
Então, assim, o adolescente do outro é mais tranquilo, o meu é mais rebelde, aqueles pais sabem lidar melhor. Então, assim, na verdade, todos têm a sua problemática, né? Só quem vive ali sabe onde que aperta, né? Enfim, a gente vai pedindo ajuda do psicólogo, do professor, e a gente vai caminhando, acertando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes acerta, às vezes erra, e faz parte aí da adolescência. Oi, gente, boa noite. Eu sou psicóloga de formação também, então eu entendo que muitas vezes quando eu faço um encaminhamento para um pai, para uma mãe, mas meu filho está bem, mas o problema é mais sobre ele sentir que está falhando com a educação do que realmente ouvir as necessidades, né? Mas nem é isso que eu ia falar, e eu acho que um debate também que é importante, eu queria saber das duas, é sobre a medicalização, né, na adolescência. A gente vê muitos vídeos no TikTok, tipo TDAH, você está assim porque você tem dislexia, e a gente vê ao contrário na sociedade mais informações, né? Até outro dia eu estava ouvindo uma palestra sobre educação que tem se visto que as pessoas têm perdido a capacidade de focar, cerebral, né? Desenvolvimento cerebral. Então, eu queria que vocês debatessem um pouco como que vocês veem esse movimento da patologização na adolescência e na infância também, um pouquinho, né, nessa fase atual. Existe até um nome, nós temos estudado com eles, que é doping cognitivo. Essa medicalização e esse diagnóstico de 30 segundos, né? Sim. E na adolescência, a gente precisa tomar muito cuidado com diagnósticos. Muito. Porque já tem essa labilidade de humor, tem essa questão de estar mais triste, né, de ficar enquartado, como a gente fala, no escuro. Antes a gente escrevia nos diários, hoje, né, eles escrevem nos blogs, enfim, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento, mas todo o diagnóstico é feito, principalmente esses que você está levantando, né, de TDAH, ou de depressão, ou de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a gente faz uma equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente sempre, às vezes a gente precisa encaminhar sim, quando a gente vê o prejuízo que está causando na vida desse adolescente, como a Nicole disse, a questão, a gente sempre vê alimentação, sono, relacionamentos, desempenho escolar, né? Então a gente faz uma avaliação e pode ser que precise encaminhar e fazer esse diagnóstico numa equipe multidisciplinar, com psiquiatra, às vezes com fonoaudiólogo, contato com a escola, existem protocolos e questionários que a gente usa para isso, para poder daí pensar nesse diagnóstico e numa possível medicação. Também concordo, eu acho que na adolescência são diagnósticos difíceis, delicados, pelo contexto do adolescente, de toda essa mudança física, mudança de personalidade, mudança de comportamento, bem complexo. Nós temos muitos casos que também foram afetados pela pandemia, por dificuldade na escola, às vezes a escola não se desenvolveu tão bem nesse contexto de pandemia, não teve um suporte, então houve uma perda realmente pedagógica de matéria, então houve realmente um atraso. Então muitas vezes existe um atraso de conteúdo e às vezes acaba sendo já rotulado como um diagnóstico, né? Então são diagnósticos bem complexos, até o psiquiatra, até 18 anos, alguns diagnósticos a gente nem fecha, na verdade, né? Por critérios mesmo, né? Então a gente acompanha, às vezes entra com medicação para ver como é que vai evoluir, mas fechar diagnóstico a gente tende a deixar mais tardiamente. Fechar um diagnóstico com CID, com tudo, a gente evita ao máximo. Aí entra nos prejuízos, né? E aí se houver um prejuízo, né, na complexidade do adolescente, escola, relação social, dentro de casa, agressividade, está colocando em risco de vida o próprio adolescente ou a família, aí já muda de figura, né? Tem todo um contexto. Mas fechar diagnóstico é difícil mesmo, só pelo psiquiatra. Eu, por exemplo, eu não fecho diagnóstico como pediatra, precisa de uma especialidade específica como psiquiatra, junto com psicólogo, fono, né? Então, fazer aqueles exames, né? O PAC, fazer todo uma investigação mesmo, né? Mas realmente existe uma tendência a muito medicamento, né? Cada
vez mais. E às vezes a gente vê que não está baseado em grandes, né, em profissionais específicos, acaba entrando com medicação aleatória, e aí depois para essa medicação, volta essa medicação, não faz o tratamento adequado. Isso é um perigo, né? Ao invés de melhorar, agregar, você acaba piorando, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e cada vez mais eu estou vendo, está chegando adolescente para mim com 2, 3, 4 medicamentos, um para dormir, um para ansiedade, um para... E não é assim, né? Porque justamente nós estamos no momento de aprender, né? Aprender a ter horários, aprender a ter limites, aprender a se cuidar, aprender... Então, a gente já começa nesse hábito, precisa de medicação para isso, medicação para aquilo. Eu não concordo muito, desde que não tenha, né, prejuízos e não tenha características e critérios para fechar um diagnóstico ou ir para esse caminho de medicação. E como está tendo uma demanda muito grande, seria da área da neuropediatria e da psiquiatria. Então, muitas vezes, no geral da população, não tem acesso a esses especialistas, né? Então, às vezes, acaba fazendo subdiagnósticos, subtratamentos, né? E é muito complexo, né? Então, assim, são diagnósticos super delicados, que precisa ter todo o cuidado na escolha do profissional, na escolha do tratamento. E na grande maioria da população, a gente vê que não tem acesso, né, a profissionais específicos, especializados. Então, isso começa a refletir, né? E é uma tristeza, porque já começa um hábito de medicação muito cedo, né? Então, para ser feliz precisa de medicação, para dormir precisa de medicação, e assim vai, né? Talvez o equilíbrio esteja em não banalizar, mas também em não deixar de tornar legítimas as questões mais proeminentes, porque também existem, né? Deixa eu só comentar uma coisa. A gente fala muito sobre internet, muito sobre celular. Só que aí a gente vê o nosso filho, filha, lendo um livro, você fica feliz, né? Falar, tá indo para leitura, que bom, né? E eu me deparei com uma situação, ela ganhou um livro, falou que toda a turma já tinha lido esse livro e que a amiga lá deu de aniversário. O livro, não sei se alguém conhece, Como Tudo Começou, Como Tudo Acaba, uma coisa assim, são 2 livros. E aí eu peguei esse livro para ler, falei, antes de você ler, deixa eu dar uma folhada nele. A primeira página, a personagem já quer se matar. Ela já diz que ela quer se atirar lá do prédio, se ela quer andar. Depois, fui folheando, ela se envolve com um médico que é vizinho e um médico que é drogado. A gente foge do celular, cai num livro desse. Ai, Deus! Eu achei importante falar, porque assim, tá lá para 12 anos. Então, eu acho triste, muito triste, porque a literatura não é para isso, né? E não limitar. E eu fui, aí conversei com ela, eu falei, olha, eu não gostaria que você lesse esse livro, só que não adianta eu te proibir, porque o conteúdo que tem aqui está na internet, está no celular, então o que vai adiantar me impedir? Mas se você for ler, eu só gostaria que você soubesse que eu não estou feliz com essa leitura. Porque fala que é de suicídio, eu acho que não te agrega nada à vida, né? Sim. A nossa vida, a gente não vive isso, graças a Deus. Fala sobre drogas, que eu acho que também não é bacana, e falava também sobre sexo no decorrer do livro, né? Que ela se envolve e cenas fortíssimas, assim, certo? Não, Para 12 anos, né? Para 12 anos. Então eu falei, eu não gostaria que você lesse, mas se você quiser ler, fica à vontade. Ela pegou o livro, ficou meio revoltada, porque todos leram, só ela que não ia ler, não sei o quê. Pegou o livro, foi pro quarto, deixei lá. Então, mais ou menos uma meia hora, ela voltou e falou, mãe, mas amanhã você vai comigo lá na Saraiva e troca, então? Aí eu pego um outro livro. Eu falei, nós vamos. Aí você compra um outro para mim, que eu também estou querendo. Eu falei, faço questão de comprar outro, devido à sua atitude. Você poderia se revoltar, não concordar, então devido à sua atitude. Fomos lá e a moça da Saraiva, a gerente, disse, muitos adolescentes vêm aqui e eu sou mãe e eu não vendo esse livro. Eu falo, eu não vou te vender. Se o seu pai vier com você, sua mãe vier com você, eu vendo. Você sozinho não vende. Então, assim, estou dando um toque para as pessoas ficarem atentas, que eu, particularmente, fico muito feliz de ver, né, ela indo para esse lado da leitura. Mas fique atento, que leitura é essa? Sim. Né? Também está chegando, né?
como tudo começou, são duas edições. Assim que Ele é um livro, não é um livro nem para adolescente. Ele é um livro muito interessante. E é um livro bom, sim. Só que eu acho que para a faixa etária deles não é legal. Mas esse livro é um livro que, inclusive, esse livro tem que a minha filha leu. E você tem razão, é um livro muito bom. Na verdade, ela não está tentando se matar, tá? Na verdade, ela não está tentando se matar. Ela está no topo do prédio mesmo, mas ela não está tentando se matar. E o que o livro fala para adulto, como aquela outra mãe falou, que é um livro muito bom para adulto e para mulheres, mas não uma menina de 12 anos, uma menina de 14. Né? Como eu estou falando, a minha filha leu esses 2 livros, inclusive disse, mãe, leia o livro, inclusive eu estou lendo esse livro, o primeiro. E ele vai falar, na verdade, sobre um relacionamento abusivo. Tá? Então, e a superação dela no segundo livro. Inclusive, esse vizinho, né, aqui do prédio, ele é um médico, e ele é super conceituado e ele é um abusador. Para adultas, é um livro muito bom, mas realmente, você falou uma coisa que é importante, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a faixa etária adequada. E realmente um livro desse não é para uma criança de 12 anos. E o adolescente, ele tem uma atração para essa questão da morte, né? Eles gostam disso, né? Eles gostam desse tema, ler sobre esse tema, tem muitos que procuram. E, além de tudo, é uma questão muito presente no paciente adolescente com doença crônica, né? Que eles desafiam muito a morte. Aquela paciente com lúpus, que é do lúpus na adolescência, que vive internada, um paciente diabético, que não tem diabetes controlada, faz cetoacidose. Então, eles vivem muito essa morte, eles desafiam muito essa morte, né? Então, faz parte também da adolescência ter o contato com a finitude, com a morte. E até então, na infância, a gente nem pensa, com exceções das vivências, né, de perder alguém por perto, não se pensa muito na morte, né? Na adolescência, eles já têm contato com isso e eles gostam de ver sobre isso, de coisas mórbidas, eles têm essa tendência, faz parte aí desse amadurecimento, de entender a finitude também, né? Foi falado do cutting também, o cutting é muito associado ao suicídio. Hoje a gente sabe, em novos estudos, que o cutting é relacionado a sofrimento, não a suicídio. Então, às vezes é uma forma deles colocarem para fora esse sofrimento. É uma forma de falar, estou sofrendo, e de lidar com isso. Não de uma forma adequada, mas é uma forma que eles lidam com esse sofrimento. Não está mais. Antigamente a gente vinculava muito o cutting e suicídio. Hoje a gente sabe que cutting é mais sobre sofrimento, né? Eu falei de materializar o sofrimento. Nicole, você falou agora, você falou de esse contato com a finitude, mas isso se contrapõe com essa sensação de onipotência que eles têm e a dificuldade de prever as consequências? Eles se contradizem, né? O adolescente, ele é contraditório, né? Ao mesmo tempo que ele acha que ele é o dono do mundo, ele tem razão de tudo, ele pode tudo, ele não vai morrer, né? Ele tem essa certeza, ele pode se colocar numa situação de risco, mas não vai acontecer com ele, né? Mas esse assunto morte vem com uma curiosidade muito grande, principalmente aqueles que têm contato, né? Flerta ali com a morte, nesse caso, doença crônica. Mas o que eu vejo de um tempo para cá, principalmente na pandemia, a gente falou sobre muita morte, intubação, UTI, né? Despertou e eles investigam, eles estudam, eles trazem para mim dúvidas, séries sobre CSI, por exemplo. Porque uns têm interesse, falam que querem ser médico legista, depois passa. Mas assim, trouxe isso para eles. Não sei se houve muita perda, né? De parentes, familiares, perda de próxima, né? Então eles, depois da pandemia, eles trazem muito essa questão de morte no consultório, não sei se para você também, eles trazem muito essa questão, eles pesquisam o que acontece depois, como o corpo funciona. Então eles vão muito para essa questão, sim, apesar de ser contraditório, mas o adolescente é contraditório, né? Ele alterna muito, né? Ele vai da vida intensa à morte. Passa a ser presente, né? A morte na vida, a partir da morte. Obrigada. Bom, você falou muito de hedonismo, essa busca pelo prazer que está amparado, né, no consciente coletivo aí e tal. E essa busca pelo prazer atrelado com essa dificuldade de prever as consequências, eu fico pensando, a Nicole falou que sim, mas se eles não ouvem a gente, como é que faz?
ou pelo menos fingem que não ouvem. Seria uma garantia, entendeu? Porque eu, assim, pelo menos, assim, eu lembro, nossa, eu ouvia minha mãe. Perdão. Eu ouvia minha mãe. Sim. E eu tenho a sensação que às vezes eu sei tudo, você não sabe nada. Porque, assim, afinal de contas, eu sou uma pessoa do século passado, vivendo nesse, mas eu sou do século passado. Eles não, eles já são desse. E aí essa fricção de mentalidades... E eles ouvem, né? Porque assim, até a gente brincou aqui, né? A Nicole falou, depois quando adultos, eles vão ser muito parecidos com a gente e vão ter as mesmas falas, né? Acreditar. E quando eu brinquei no começo, né? Com as coisas que a gente fazia na adolescência e deu certo por quê? Né? Porque a gente ouve isso tudo vai sendo internalizado. E a adolescência é esse momento de falar, você não está com nada, imagina, aqui por fora, né? Mas essas coisas vão sendo cristalizadas e colocadas ali dentro e... Isso me permite, como alguém que quer ser ouvida pelos adolescentes, nem sempre consigo, mas tento todos os dias, das 7 a mais tarde, ouvir também é diferente. Então talvez ele não esteja fazendo o contato visual que você espera, mas isso está sendo internalizado nas experiências, nas vivências, nos exemplos. Então, certamente eles ouvem porque eles trazem, não, os meus pais me disseram isso, nas conversas que nós temos, então nós percebemos que apesar desse nosso sofrimento enquanto pais, professores, acontecer sim, eles ouvem. E às vezes eles dão conselho para os outros amigos, iguaizinhos vocês dão para eles. E a gente volta na questão do exemplo também. Na consulta eu faço algumas perguntas, eles falam assim, meus pais não têm esse costume, eles não fazem isso, então eu também não faço. Olha que bonitinho, né? Eles seguem os exemplos dos pais. A gente acha que não é que menospreza, mas ou a gente acha que o adolescente ele é uma criancinha, ou a gente acha que o adolescente é universitário. A gente também fantasia um pouco sobre eles, né? E na verdade, assim, muitas questões que eles trazem, a gente acha que, nossa, eles estão sabendo tudo. Não, são questões simples, são perguntas simples, você entendeu? Que você fala, nossa, que pergunta mais boba, né? Mas para ele, ali naquele contexto, é importante. E a gente confunde muito o adolescente. Ou a gente trata eles como bobinhos, ou a gente acha que eles já estão universitários, que já têm vida de universitário. Não é. Eles estão crescendo, eles estão agregando, né? Então, eu acho que eles ouvem sim, às vezes não da forma que a gente queria, gritando, esbravejando, batendo de frente, mas eles estão ouvindo. E eles também nos olham, nos avaliam o tempo inteiro, como exemplos, né? E comigo, no meu caso como profissional, às vezes alguma coisa que eu falei numa consulta, ele volta 3 meses depois, ele me indaga daquilo que eu falei, entendeu? Então, assim, eles estão observando tudo, observam como exemplo, observam como repetir esse comportamento, qual a importância disso. Pô, minha mãe faz isso, meu pai faz isso, então, né? Eles orientaram isso e eles repetem esse comportamento até por exemplo, por familiaridade, por estar vendo aquilo todos os dias, é um reforço. Às vezes, sem palavras, não é verbal, mas é um reforço. Parece que não, mas faz toda a diferença. A gente volta lá na infância, né? Tudo que a gente fazia, o bebê não era uma esponja, né? A gente fala uma coisa, eles repetem. E, inevitavelmente, no adolescente também. Boa noite, Paola. Boa noite, Nicole. Eu queria saber de vocês quais são as características dos adolescentes em relação às doenças os sintomas que eles mais apresentam quando eles estão com ansiedade e depressão, porque eles são muito intensos, né? Então eles vão de semanas trancados a semanas eufóricos e às vezes até bipolar, né? Não que eles fossem mesmo, mas a gente começa a ver uma onda muito forte e a gente já não começa a não saber tanto quando que a doença está se instalando para procurar uma ajuda, né? Seja da ansiedade, seja da depressão, até porque hoje a depressão ela não é mais a depressão melancólica de antigamente de ficar trancado num quarto escuro, né? Então a gente tem hoje uma depressão associada à ansiedade e é muito difícil a gente ter um olhar sem saber pelo menos alguns sinais para ficar atento. É difícil mesmo essa labilidade de humor, né? Estão dando risada, depois estão chorando e choram sem saber por que estão chorando e tem ataque de riso, né? Então, assim, a gente ficar atento e na dúvida procurar um
profissional, né? Porque assim, acho que é preferível a gente pecar por excesso do que por falta. Então, assim, sempre olhar o comportamento usual, né? Então, claro que na adolescência esse comportamento usual também muda, mas dentro desse filho adolescente, desse comportamento, procurar a escola, ficar atento aos amigos, trazer os amigos para casa para a gente poder ouvir as conversas, ver esse comportamento. Sono, né? Se está muito agitado, pensamento acelerado, então a gente poder observar e, na dúvida, procurar um profissional, né, que possa te ajudar, porque realmente é complicado mesmo, não é fácil. Fazer uma receita do bolo, né? Eu estou saindo daqui com uma receita do bolo. Existe o acolhimento, que a gente mesmo vincula que você passa para os pacientes, nós também pais, e fazer com os nossos filhos, né? Esse acolhimento, esse hold mesmo. Sim. Existe essa questão inegociável para mim, né? Do meu ponto de vista do que saúde e segurança. Sim. Os dois pontos de vista para mim são negociáveis, saúde e segurança. Sim. Porque eu acho que a gente também é muito da política do não. Não, e questiona muito em termos de para de validar o nosso filho. Ele faz 1 milhão de coisas boas e a gente é adolescente. Sim, eu vejo muito nas consultas muita crítica. Eu hoje adulta, independente, autonomia, não daria conta de tanta crítica como aquele adolescente, entendeu? Então, assim, a gente também tem que ponderar um pouco. Mas voltando na questão anterior, eu acho que os pais, mais do que ninguém, sabem muito bem como são os seus filhos, né? Se é mais sociável, se é mais tímido, no fundo, a gente sabe. Então, a gente sabe, às vezes, que tem uma coisa errada ali no dia a dia. Eu acho que isso é sempre um sinal de alerta para levar uma procura médica. Eu faço pronto-socorro e eu vejo muito adolescente vindo assim, uma dor abdominal intensa. Quando eu tenho um pouquinho de tempo no pronto-socorro, nem sempre, você começa a conversar, você começa a ver que essa dor abdominal tem todo um contexto ali, né? Então, assim, tinha 10 semanas de prova, terminou o namoro, aconteceu alguma coisa em casa, queria viajar, os pais não deixaram. Então, você vai perguntando, você vai aparecendo. Mas crises de ansiedade, síndrome do pânico, mais características, vem com taquicardia, uma frequência cardíaca aumentada, sudorese fria, né? Ou diarreia, ou constipação, muito comum, e falta de ar. Começa a ter falta de ar, você vê, está com uma frequência respiratória, pensando tecnicamente, normal, mas tem uma falta de ar, você vê saturação, que é o aproveitamento do oxigênio no ambiente, normal, mas está com falta de ar, aquela taquicardia, você começa a avaliar esses sintomas. Muitas vezes há necessidade da gente abordar via emergência, pronto-socorro, às vezes uma conversa a gente já consegue acalmar e encaminhar ambulatoriamente para terapia, para psiquiatra, para poder investigar. Mas eu acho que todo mundo aí conhece o seu filho do jeitinho que é, né? E quando você fala, nossa, isso está muito diferente, né? Saiu muito do basal, né? Acho que eu tenho que olhar com mais carinho, observando. Está vendo que está persistindo, realmente, a gente volta naquilo, está prejudicando sono, alimentação, aproveitamento. É uma adolescente que adora sair com os amigos, ou não, é uma adolescente que é mais quietinha em casa, gosta de ler, gosta de ficar em casa. Mudou? Alguma coisa aí está diferente. Está na hora de investigar, uma investigação um pouquinho mais complexa. Acho que é isso. Bom, acredito que nós, se ficássemos a noite inteira, não esgotaríamos os desafios da adolescência. Então, gostaria de encaminhar para o encerramento, primeiramente agradecendo nossas ilustres convidadas. Obrigada, Paola, obrigada, Nicole. Creio que nós não saímos com uma receita, mas saímos com ideias de criar novas e receitas de família. Quero agradecer também às orientadoras aqui presentes, as que idealizaram, Cristina, Flávia, Adriana, a coordenação pedagógica, representada aqui pela Marcela, pela Maura, que também está representando a coordenação geral, e a direção do colégio, que oportunizaram esse encontro, e, com certeza, vocês, que são pessoas ocupadas, mas que são pais, que só por estarem aqui já estão olhando. E que nós possamos ter mais diálogos. Muito obrigada. Boa noite.